Salve fiel, salve família corintiana, terça-feira de muita informação no Corinthians, amanhã tem Timão em campo, então já vai deixando o seu palpite com o placar aqui nos comentários para esse jogo. Juventude e Corinthians tão confiantes para essa partida, fiel? Deixa aqui o seu palpite para esse jogão, tá bom? E vamos ver agora que tem muita novidade no Corinthians. O Antônio Oliveira fez mudança no time titular muito importante. A Fiel pediu e ele aceitou, Fiel. E também tem o acordo com a Globo, contrato de 250 milhões de reais. E tem um ídolo do Timão que pode ser demitido, Fiel. Muita notícia no Corinthians. Terça-feira super agitada, então fica até o final pra você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então. O Thiago Salazar, direto do Parque São Jorge, atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians, informações pré-jogo e tudo que tá acontecendo nos bastidores do Timão. E também tem o Cereto e o Samir Carvalho trazendo aí as informações de última hora do Timão. Acompanha só, fiel, tem novidade, hein? Falando do Corinthians que vai jogar contra o Juventude em Caxias do Sul, o Igor Coronado vai ser a principal, deve ser a principal novidade. Coronado deve se jogar entre os titulares. Pelo menos o técnico, o Antônio Oliveira, testou o Coronado entre os titulares do treino de hoje. No lugar do Wesley. Ele testou no lugar do Wesley. Vou colocar o campinho para vocês. O provável time do Corinthians para pegar a equipe do Juventude de Caxias do Sul é o seguinte: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Ranielli, Maicon e o Garro. Romero, Yuri Alberto e o Igor Coronado. Ou Wesley na ponta esquerda. Esta é a dúvida, se joga o Igor Coronado ou se joga o Wesley. O Maicon está recuperando a posição no meio de campo. Deve jogar o Maicon ou o Fausto Vera, mas o Maicon também treinou entre os titulares. O Corinthians empatou o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena e agora tenta em Caxias do Sul conquistar a sua primeira vitória. Eu tenho os 10 primeiros jogos do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. Olha só que bucha de canhão. Corinthians joga quarta-feira contra o Juventude em Caxias. Depois joga fora de novo contra o Bragantino em Bragança Paulista. Depois joga contra a equipe do Argentino Júnior, fora de casa também, no dia 23 de abril, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, joga 2 em casa na sequência, contra o Fluminense e contra o Fortaleza. Mas olha que 2 jogos dificílimos. Aí pega o Nacional do Paraguai no dia 7 de maio, fora de casa. Jogo mais fácil, né, contra o Nacional do Paraguai. Depois pega o Flamengo fora de casa no dia 11 de maio pelo Campeonato Brasileiro. Recebe o Argentino Júnior no dia 14 de abril. No dia 14 de maio, perdão. No dia 14 de maio recebe o Argentino Júnior. No dia 25 de maio joga contra o Atlético Goianiense fora de casa. E no dia 28 de maio recebe o Racing do Uruguai também em casa. São os 10 próximos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. É jogo que não acaba mais, é uma maratona que começa o Corinthians, jogo de quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, jogo envolvendo as duas competições, a Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Esta questão dos direitos de televisão. O Corinthians está cada vez mais próximo de assinar um contrato com a TV Globo, visando os direitos de televisão. Está cada vez mais próximo. Algo em torno de 250 milhões de reais, mais ou menos envolvendo esse acordo. O Corinthians bateu o pé, dizendo que não quer receber menos do que o Flamengo, e não vai receber menos do que o Flamengo, portanto, e depois de propostas da Abrax, propostas de uma terceira empresa também, o Corinthians tem 3 propostas nesse momento. Uma proposta da Abrax, que é uma empresa de publicidade, de placas de publicidade nos estádios. Tem uma terceira empresa que também está fazendo proposta ao Corinthians nesse momento. Essa terceira empresa está sendo tratada com sigilo e a TV Globo continua pressionando o Corinthians no sentido de fechar a contratação. Neste momento, a TV Globo é
a empresa que está mais próxima de fechar o acordo com o Corinthians, como eu disse, algo em torno de 250 milhões de reais. Corinthians que está precisando de dinheiro, porque cada vez mais a situação está crítica para o Corinthians. Ontem, o GE. Globo trouxe uma matéria dando conta de quanto o Corinthians está devendo. O balanço do Corinthians. A dívida bruta do Corinthians ficou em patamar elevado no último balanço demonstrado. A dívida bruta do Corinthians ficou em patamar elevado de 1,96 bilhão de reais. Quase 2 bilhões de reais. Quase 2 bilhões de reais, sendo 1,26 bilhão do clube e 703 milhões do estádio. Financiamento com a Caixa. É muito dinheiro que o Corinthians está devendo. Na apresentação aos conselheiros, o Corinthians também mostra o endividamento com outro cálculo, o mesmo adotado pela gestão anterior. Nesses créditos, o saldo é pouco menor, 1,58 bilhão. De qualquer maneira, o Corinthians está então devendo quase 2 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais é a dívida envolvendo o dinheiro do clube e também a Neoquímica Arena. Isso porque ainda não saiu o relatório da Ernst Young. O relatório da Ernst Young vai sair e deve ser mais ou menos parecido com este relatório aí apresentado pelo Globoesporte.com. Um relatório dando conta de que a dívida do Corinthians é de 2 bilhões de reais. Uma dívida quase impagável. Não fosse o Corinthians o time que é, o tamanho do clube que é, o tamanho da torcida que tem, mas realmente a dívida é muito grande. A dívida é muito grande e isso preocupa a todos dos lados do Parque São Jorge. Preocupa principalmente o presidente, o Augusto Melo, que vai, através da Semana da Transparência, anunciar qual o tamanho da dívida exatamente para os torcedores, para a imprensa, para todo mundo que quiser saber quanto o Corinthians está devendo, mas o buraco é realmente muito embaixo. O Coronado foi testado no time, não quer dizer que ele vai ser titular, foi testado, tá? Foi testado, e eu fiz até uma ressalva. Ele foi testado no time, pode até ser uma ideia de colocá-lo desde o início, ou pode ser uma circunstância de jogo treinada. O Antônio Oliveira, né, pensou, se a gente estiver empatando, perdendo, tal, eu vou colocar o Coronado no lugar desse, tal. Ele testou, tá? Outra informação importante, o Michael não treinou entre os titulares. O Michael treinou no time de baixo, tá? O Michael treinou no time de baixo. No canal Café do Setorista, a informação é na temperatura certa para você, tá? E agora, né, por fim, né, já que o Michael treinou no time de baixo, você já sabe que o Coronado foi testado, você quer saber no lugar de quem? Foi no lugar do Wesley? Não foi no lugar do Wesley. E a notícia é melhor do que você imagina. Foi no lugar do Fausto Vera, tá? O Coronado, Igor Coronado, foi testado durante o treinamento, ele não iniciou o trabalho como titular, que indica, né, que é difícil ele começar esse jogo contra o Juventude como titular, porque no treinamento desta terça-feira, que foi o último, né, antes da viagem para Caxias, o Antônio Oliveira não iniciou com o Coronado titular, mas ele testou o Coronado, e testou no lugar do Fausto Vera, e aí isso me agrada muito, porque foi exatamente o que eu pedi, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, que eu falei, não precisava, né, enfim, fazer aquela alteração de tirar o zagueiro, papapá, aquela coisa toda, e eu sugeri, tira o Fausto, põe o Coronado, pronto, simples, tá? Então, o Garro treinou junto com o Coronado, né, eu sei que o torcedor corintiano quer muito Garro e Coronado juntos, e treinou no lugar do Fausto Vera, tá? Tudo indica que ele não inicia como titular, porque ele foi testado durante o treinamento. O Corinthians deve iniciar a partida com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. É o 4-1-4-1 com o Ranieri entre as linhas. Depois vem Romero na direita, tá? Fausto Vera por dentro junto com Garro, Wesley na esquerda e lá na frente Yuri Alberto. Coronado treinou no lugar do Fausto Vera, foi testado na equipe titular. Vamos aguardar. Espero que isso aconteça. Aliás, espero que isso aconteça até desde o início, tá? Até desde o início, essa é a verdade. Vamos ver o que o Antônio Oliveira vai fazer, mas essa é a informação, claro, tem a minha opinião. Salve, fiel, e amanhã é dia de Corinthians, tem Corinthians e Juventude, né?
Juventude e Corinthians lá em Caxias do Sul. E para essa partida, o Antônio Oliveira parece que escutou a torcida do Corinthians e cedeu, hein? Treinou na manhã desta terça-feira o Coronado no lugar de volante, fiel. Ele pode fazer dupla aí com o Rodrigo Garro no meio-campo do Corinthians, começando como titular, né? O técnico corintiano testou o Maicon no lugar do Fausto Vera, certo? E o Igor Coronado no lugar do atacante Wesley. Essas foram as mudanças do treinador no treino de hoje. E provavelmente a tendência é que ele entre em campo com Cássio Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri Michael, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Romero e Yuri Alberto, fiel. A torcida corintiana, depois do empate contra o Atlético Mineiro, pediu muito, né, para que o treinador aí colocasse os dois meio-campistas juntos, né, Igor Coronado e o Rodrigo Garro junto, e parece que a torcida do Corinthians aí fez tanta pressão que o técnico teve que ceder, né? Então, nessa quarta-feira, teremos aí provavelmente Igor Coronado e Rodrigo Garro jogando juntos desde o começo do jogo. Vamos apoiar aí, ver como que vai aí trabalhar os dois juntos, né? O Antônio Oliveira precisa mexer nessa equipe, precisa jogar melhor com essa equipe, treinou bastante, né? Para esse Brasileirão, e não pode aí deixar pontos escapar, né? O Juventude dá para ganhar, né? Mesmo fora de casa, eu acho que dá para ganhar esse jogo, né? Corinthians precisa ir para cima, já perdeu 2 pontos para o Atlético Mineiro. Eu sei que o Atlético Mineiro é uma boa equipe, tem um time melhor do que o Corinthians, porém estava com a mais, né? O segundo tempo todinho, e foi muito abaixo. Então precisa conquistar mais pontos, precisa aí dar um gás aí geral nessa equipe para o Corinthians aí encontrar aí o rumo das vitórias. E vocês gostaram dessa mudança? Rodrigo Garro e Igor Coronado jogando juntos desde o começo do jogo? Deixa aqui abaixo a sua opinião. E se vocês estão confiantes, né, para o jogo de amanhã, o Juventude e Corinthians, deixa abaixo aqui o seu palpite com o placar para esse jogão, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que vai ter uma sequência aí fora de casa, né? Começa agora contra o Juventude e depois o Red Bull Bragantino, né? E depois o Argentino Júnior, Ciel. Essa é a sequência do Corinthians. Deixa aqui abaixo a sua opinião sobre o que foi falado no vídeo. A sua opinião vale muito aqui no canal. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês e suas famílias. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!